pessoal, vamos a mais uma aula de arte. Bom, nós já vimos sobre alguns itens essenciais à criação, né? Já vimos as linhas, os pontos, criou-se as formas e vimos também os suportes e os instrumentos para se fazer arte. Hoje nós vamos dar início aos tipos de desenho. Nós temos alguns modos de criação para se desenhar. Por exemplo, temos o desenho de observação, que é aquele desenho que o artista desenha o que observa, traça exatamente o que ele vê. Nós temos o desenho de memória, né, que é aquele desenho que o artista busca recordar uma imagem na sua lembrança de algo que ele já viveu e que ele gostaria de registrar. Algum lugar, algum objeto, alguma cena, algo que realmente ele já presenciou. Temos também o desenho de imaginação. O desenho de imaginação é aquele que o artista reproduz algo inusitado, né? Algo que realmente está na sua imaginação, uma ideia nova, né? Uma criação que está no seu imaginário, algo assim que foge da realidade, né? Seria um desenho surreal, né? Um desenho aí com imagens, com figuras, com contornos realmente imaginários. E temos o desenho de ação. O desenho de ação, normalmente ele é criado através de uma performance, né? Onde o desenho ele possui traços livres, né? O desenho de ação normalmente se faz com movimentos do corpo. Este é um tipo de desenho que eu pretendo fazer com vocês em sala quando nós voltarmos, tá bom? Nós temos também algumas formas novas de se desenhar que são muito conhecidas, né? Porque muitas vezes muitos jornais, muitas revistas acabam aí publicando esses tipos de desenhos. Vou passar para vocês. Um deles é a caricatura, né? Que é um retrato, que a principal característica dele é o exagero. Normalmente pegam alguns elementos marcantes do personagem, nariz, olho, boca, ou se algum personagem, algum artista, algum cantor, colocam algum elemento marcante referente a ele. E trata desta forma, deixando a figura um pouco desproporcional e, querendo ou não, acaba se colocando, né, uma pitada de humor neste tipo de desenho. Nós temos também o cartoon. O cartoon é um desenho que retrata determinada situação do cotidiano, evidenciando algum aspecto inusitado. No cartoon, os ângulos, as curvas, as formas geométricas são geralmente traçadas de um modo bastante nítido, como vocês podem observar, né, no desenho. O humor também faz parte desse tipo de desenho, né? Normalmente é alguma crítica ou tiram sarro de alguma situação através de uma imagem do cartoon. Ou usam também como um apelo, alguma forma de se mostrar algum desejo ou coisas deste tipo. Normalmente é um desenho, né, que é um pouco mais infantil na sua forma de representação, mas se torna bastante nítido a ideia que o artista quer passar. Nós temos as tirinhas, né, geralmente veiculadas, né, em jornais e revistas, né, é só uma tira mesmo, o nome se dá exatamente por isso. Ela, na verdade, é um resumo de uma história em quadrinhos, né? Então, é uma tirinha de uma história que, resumidamente, através de simplesmente de balões ou só de escritos, de textos curtos, representam alguma coisa, significam aí a conversa ou alguns dizeres de um personagem ou coisa parecida. Então, o termo tirinha ele se refere exatamente a isso, a uma tirinha de imagens sequenciais, né, que mostram, dizem, contam ou falam alguma coisa. E temos as histórias em quadrinhos, que na minha época se usava muito mais, mas hoje eu acho que ainda vocês já conhecem, né? As histórias em quadrinhos é um tipo de revista, né, que conta uma história através de quadradinhos, de quadrinhos, né? Por isso que se chama história em quadrinhos. É usado muito as onomatopeias, que são as formas de representar som através de imagem, né? Que é aquele splash, poft, coisas parecidas, e sempre é feito numa forma de narrativa,
né? Se narra uma história do início ao fim e é apresentada para todos na forma de um livro. Temos também esta arte, é uma arte um pouco mais nova, nós chamamos de doodle art. A doodle art é o ato de desenhar, caracterizado pelo equilíbrio entre elementos abstratos, texturas gráficas e desenho. De modo geral, doodle significa rabisco em português. Assim, doodle art é basicamente um conjunto de rabiscos organizados, criados na maioria das vezes pela ação de desenhar com caneta. Normalmente, doodle art não é colorida, normalmente ela é feita simplesmente em preto e branco, tá? Realmente de caneta preta, como este exemplo que está aí para vocês. E é como se, não sei se vocês têm essa mania, né? Quando vocês não têm nada para fazer, estão parados e começam a rabiscar, aí vai fazendo desenho, formas, e uma vai criando a outra, e se cria aí várias ideias, vários pensamentos, não se tem uma forma real, não se tem algo necessariamente copiado, pode ser algo bem criado e se dá aí como se fosse um grafite, né? Os grafiteiros por aí que gostam muito deste tipo de arte. Nossa aula é bem curtinha, vamos às atividades desta semana. O que eu quero que vocês façam? Peguem uma folha, uma simples folha de sulfite, que não precisa ser um desenho muito grande, por isso, numa simples folha, vocês podem dividi-la em 3 partes, ou se quiserem pegar duas, né, dividam aí uma ao meio e usem uma parte da outra. Eu quero que vocês façam em uma folha 3 tipos de desenho, um de observação, um de memória e um de imaginação. O de observação, se quiserem me enviar foto daquilo que vocês observaram, podem mandar também, senão não tem necessidade. O de observação é olhar alguma coisa na casa de vocês, escolham um objeto, escolham qualquer coisa que tenha em vista que vocês podem parar e observar e façam este desenho observando o objeto que vocês escolheram. Cuidado com o ângulo, lembre-se de colocar as características exatamente da forma como vocês estão vendo, tá? Um desenho de memória. É um desenho que vocês vão retratar algo que vocês já viveram, algum lugar que vocês foram, algo que vocês já ganharam, que vocês já deram, algo desse tipo. Algum desenho de alguma coisa que está aí gravada na memória de vocês. E um desenho de imaginação. O desenho de imaginação, vocês vão criar algo bem inusitado. Algo assim, não precisa ter um sentido muito perfeito, tá? Podem usar a imaginação de vocês mesmo e criar aí algo bem diferente, bem futurista, vamos dizer. A outra atividade, vocês vão entrar na internet e escolher para mim uma tirinha, uma doodle art, uma caricatura. 3 imagens, salvam no celular de vocês, no computador, não sei por onde vocês vão enviar. Vocês vão salvar e vão me enviar por lá. Vão enviar para mim esses 3 tipos de desenho, tá bom? Que vocês escolheram. Não é para fazer nada, é só para copiar, salvar aí no celular de vocês, no computador e me enviar. Só isso. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa para vocês conhecerem as tirinhas, a doodle art e as caricaturas, tá? Lembrando que essa semana as minhas atividades não serão mais enviadas pelo meu WhatsApp. Eu preciso que elas sejam enviadas lá no Google Class, e como todos os outros professores estão fazendo, tá bom? Segue aí o código da sala, mas enviarei para vocês no grupo também. Um grande abraço. Esta tarefa é para a nossa próxima aula na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.